Vamos lá, estamos ao vivo. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você vai escutar essa live. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Doriana Osório e eu ajudo profissionais de saúde a alavancarem as suas carreiras. Tem alguém aí interessado em decolar a sua carreira? Então fica aqui comigo. Hoje nós vamos conversar sobre comunicação. Para quem se interessa comunicar-se bem, aqui é o lugar. Comunicação. Vou colocar aqui, vou fixar o comentário. Porque a comunicação é tão importante para qualquer profissão. Porque vamos fixar. Vamos lá. Oiê, Érica querida. Oi, Mari. Tudo bem? Estou tentando fixar aqui, não estou conseguindo, estou apanhando, mas eu não desisto. Mari, tenta fixar para mim o tema aí que eu não estou conseguindo. Então, a live de hoje, o tema é esse. Por que a comunicação é tão importante para qualquer profissão? Por quê? Porque comunicação é para a vida. A gente precisa da comunicação para tudo. E comunicação é a forma que a gente tem de se conectar com o mundo, com as pessoas. E pessoas compram de pessoas. Então, se você está interessado em vender alguma coisa, você precisa se comunicar bem. Se você está interessado em atingir uma carreira em outro patamar, é importante você se comunicar bem. E aí você vai me perguntar assim, Doriana, mas eu não sou vendedora. Não vendo nada. Será que não vende mesmo? Eu vou te mostrar que sim. Todo mundo se vende, gente. A gente tem uma crença de achar que só quem se vende é um vendedor. Mas não, todo mundo precisa se vender. Vender a sua imagem, vender o seu serviço, vender o seu conhecimento. Porque é assim que a gente trabalha, não é? Eu aqui, por exemplo, estou transmitindo o meu conhecimento para vocês. Mas eu trabalho em outro local e eu vendo a minha imagem naquele outro local. E assim é todas as pessoas, gente. Todo mundo precisa aprender a se vender para ter mais sucesso na carreira. E para isso é importante aprender a se comunicar bem. A primeira vez que eu tive essa experiência da importância na comunicação na minha vida, que eu tive essa certeza, porque a gente se comunica, nós somos seres falantes, comunicamos com todo mundo. Mas a primeira vez que eu tive essa certeza, eu tinha 15 anos, há muito tempo atrás, eu tinha 15 anos e eu já estava no mercado de trabalho. Eu ajudava na sala de aula, eu era auxiliar de professora. Vou denunciar aqui a minha idade. Não tem importância com idade não, gente. Olá, queridos. Obrigada por estarem aqui. Mames, tá aqui. Obrigada. E aí, gente, eu estava numa sala de aula e eu era treinada por uma professora muito querida, que já está em outro plano. E ela me ensinou uma técnica muito legal de alfabetização. E eu trabalhava nessa escola como auxiliar de professora e eu me destaquei muito porque eu ralava muito, eu tinha muito jeito com criança. Logo eu peguei como fazia todo o processo e eu trabalhava meio período, né? Porque período eu estudava. E essa professora foi convidada pelo secretário municipal de educação para desempenhar aquele método para o município. O que ela fez, querida? Chamou, Doriana, eu quero te levar para esse treinamento. Era uma oficina que ela iria dar um final de semana
Eram várias oficinas, vários finais de semana. Beberam uma aguinha. E aí, ia ser uma grana super legal que ia entrar. Eu nunca tinha visto isso, imagina, 15 anos. Eu trabalhava, ganhava meio salário mínimo, gente. Mas graças a Deus, foi uma experiência maravilhosa. E aí ela falou assim, olha, eu vou pedir para o secretário te receber. E fomos eu e uma outra pessoa. Só que a outra pessoa não trabalhava diretamente com essa professora. Ela tinha conhecimento de alfabetização, mas ela não tinha o conhecimento do método. E eu iria auxiliar essa professora porque eu já conhecia esse método. Pois bem, fomos lá. Sentei na frente do secretário. Imagina o que aconteceu? Não saía uma palavra. Eu misturei alho com bugalho. Não consegui expressar para ele a minha experiência, que eu já trabalhava com essa professora há mais de um ano, que eu conseguia fazer várias atividades junto com essa professora, junto com os alunos, que eu já tinha experiência naquilo. Gente, eu amarelei. Não saía nada, não saiu, não foi uma entrevista bacana, eu não consegui expressar o meu conhecimento, a minha experiência. E a outra pessoa foi fazer a entrevista. E ela se saiu muito melhor do que eu. Ela tinha a mesma experiência que eu? Não. Ela tinha o mérito dela. Ela conhecia a alfabetização, o processo. Ela era mais velha do que eu, 1 ou 2 anos, eu acho. Mas fato é que aquela oficina específica precisava de um auxiliar que conhecesse o método. Quem conhecia era Dorianazinha, que eu iria auxiliar e ia receber um valor por isso. Mas eu não fui selecionada, gente. E aí a professora me convidou a si mesmo para eu trabalhar de graça. Eu fui toda feliz e saltitante porque ainda era uma oportunidade fabulosa, como foi. Mas quem foi contratada foi a outra colega. Mérito dela, porque soube se vender. É lógico que ela tinha um currículo, devia ter a formação que precisava, mas eu não fui chamada. Olá, boa noite, boa noite. Ei, Flavinha. E aí aquilo foi um baque, porque eu sempre fui muito falante, muito conversadeira, né? Quem tá aqui da minha família, minha mãe sempre fala que eu sempre falei muito. E eu achava que eu ia tirar de letra, eu não me preparei. Eu fui do jeito que eu tava. Eu não me organizei mentalmente para estar ali. Não passei. E aí, a partir daquele momento, eu percebi, nossa, preciso resolver isso. Mas ainda assim, eu ainda não estava muito claro. Mas fato é que a comunicação ali fez toda a diferença, toda a diferença. Eu posso citar inúmeras outras vezes que a comunicação fez diferença na minha vida, tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto negativo. Mas a minha intenção de hoje não é falar sobre mim, é falar sobre a importância da comunicação para as pessoas, para a sua profissão. E aí eu queria desmistificar essa questão da comunicação. O que eu pretendo aqui não é falar sobre oratória. Às vezes as pessoas acham que comunicação é só aquela técnica de ser um orador, de ser um palestrante. E isso é super bacana. Mas para a vida do dia a dia não é essa a proposta dessa live. É a gente falar como a comunicação pessoal no dia a dia afeta a nossa profissão, afeta a nossa comunicação profissional. Eu quero fazer um teste com vocês aqui. Vocês já foram em algum lugar, uma padaria, por exemplo, de que o pãozinho, o cafezinho, fora Covid, nos tempos que a gente podia ir na padaria, aglomerar lá, e o atendimento era péssimo, mas o pãozinho era tão bom, e você desistiu de ir nesse lugar para ir num outro lugar muito mais simples, porque o atendimento era bom? Já aconteceu isso com vocês? Acenem aí para mim. Comunicação é fundamental para conquistar oportunidades, com certeza, Flávia. Eu já fiz isso, gente, várias vezes. Deixar de ir num lugar porque o atendimento não é bom.
Ah, aquela loja tem roupas lindas, lindas, mas o atendimento. Ou então, ao contrário, nossa, aquele mercadinho é super simples, mas, gente, a menina atende a gente com tanta alegria, com tanta satisfação, hein, Flávia? Sim, sim, com tanta satisfação. E aí, quem vendeu mais, gente? Quem foi melhor atendido, né? Acabei de parar de ir num salão porque a manicure era grossa. Aí. Então, o que acontece na vida real é que as pessoas caem num conto de que acreditam que, erroneamente, que só ter conhecimento ou só ter o melhor pãozinho, a roupa, a vitrine mais bonita ou ter mais conhecimento técnico é o que vai garantir que você vai ser bem sucedido, que você vai fazer sua venda, seja que ela venda um pãozinho ou seja que ela venda uma sessão de fisioterapia, por exemplo. Eu não estou aqui, gente, de maneira nenhuma diminuindo o trabalho de ninguém. Tudo é trabalho, tudo é louvável e tudo é importante. Mas é só para a gente entender que quando a gente está vendendo nosso conhecimento, quando a gente está oferecendo nosso serviço, a gente está se vendendo da mesma forma como um comércio. É eu empresa, né? Nós somos eu empresa. A Flávia está falando que não dava nem boa tarde. Pois é. Fui comprar um celular à vista, mas antes entrei na loja e esperei 10 minutos sem ser atendida. Exatamente. E aí eu fico pensando assim, as pessoas podem achar que comunicação é dom. Não é. Sinto lhe dizer, mas ninguém nasce com uma estrela na testa assim, ó, que Deus colocou assim, não. Essa aqui, ó, plim! Essa vai ser uma excelente comunicadora, vai falar super bem. Ah, não, essa aqui vai ter outra habilidade. Não, essa agora é a vez da comunicação. Não. Essa habilidade é treinável. Treinável. Mari falando que ficou com muita raiva, mas a cidade pequena não tem muita opção. Internet, Mari, é a maior vitrine do mundo. Então, gente, é disso que eu quero dizer, das pessoas entenderem que a comunicação não é uma habilidade extra, mega power divina. Não, é treino. Comunicação é treino. E a gente vai treinando nas pequenas coisas, na nossa vida pessoal, inclusive. Então, esses exemplos que vocês estão passando aí, está passando muito rápido, eu não consigo acompanhar, não. São exemplos de atitudes de pessoas que não se comunicam bem. E aí a gente pode fazer o exercício contrário. Então, qual atitude que eu posso começar a desenvolver para que eu possa me comunicar melhor? Se a gente for pensar lá na manicure, que era grossa, que não dava nem bom dia, nem boa tarde, começar a dar bom dia e boa tarde. Essa semana eu recebi uma tirinha da minha irmã falando lá do Dr. Ney, que ele era super estudado, super letrado, conhecia o mundo, falava línguas, tinha aprendido um monte de coisa, mas não aprendeu a dar bom dia pro porteiro. Infelizmente, o que a gente percebe é exatamente isso, que as pessoas, elas deixam de praticar gestos simples, de educação mesmo, de simpatia, de gentileza, e que são gestos de atitudes comunicativas. Então, a pessoa não pode ser uma pessoa comunicativa, arrasar lá numa palestra, no mestrado, na reunião de empresa, na reunião de equipe, que é a área de saúde, que é a área de onde eu venho, se não tem essa atitude de dar um bom dia. Bom dia para o vizinho, um bom dia para o porteiro, um bom dia para o usuário quando você chega, um bom dia para os seus colegas, boa tarde, estou indo embora, um bom final de semana. Então, são atitudes de comunicação. Isso é treinável, então começa por aí. Tem um livro super bacana, que depois eu vou colocar na descrição. Chama-se assim, ó, Curso Básico de Comunicação Interpessoal. É um curso básico mesmo, gente, é muito bacana, super fácil de ler. E ele vai descrevendo atitudes que melhoram a nossa comunicação. E o autor é José Antônio Rosa. Ele começa o livro muito bacana falando que para você ser um comunicador de excelência, você precisa desenvolver 3 Bs.
que é o B da boa vontade, o B da boa educação e o B da boa intenção. Para que isso? Nossa, que coisa mais parecendo coisa de autoajuda, né? Mas não, isso não é autoajuda, isso é desenvolvimento pessoal e é importante a gente tirar, desmistificar essa crença. É desenvolvimento pessoal e a comunicação é uma das habilidades comportamentais elencadas como a mais top, a mais desejada em todas as empresas, que é a comunicação eficaz. Então, quais são esses 3 Bs? Alguém tem ideia do que seja? Imaginem aí. Eu achei show de bola essa explicação dele, que é tão simples. E o simples é o mais difícil, né? Então vamos lá. Vamos começar com a boa intenção. Então, primeiro você tem que ter a boa intenção de conversar, de falar com o outro. Porque às vezes a gente gosta de falar, eu mesmo gosto bastante de falar, mas eu me policio muito agora. Porque às vezes a gente joga a conversa fora. O que é jogar a conversa fora? É falar mal do outro, até às vezes maledicentemente mesmo. Falar mal do colega da equipe, do trabalho que não ficou bem feito, da obra da prefeitura. Falar que achou erro de português no trabalho do colega. Falar que não está bem limpo. Falar para o outro. Qual é a boa intenção disso? Porque eu não estou dizendo aqui que não tem que ser dito. Mas aquele comentário que você vai fazer agrega. Porque comunicação, gente, não existe comunicação sozinha, né? Comunicação é uma via de mão dupla. Ninguém conversa sozinho. Não pessoas equilibradas, né? Ninguém conversa sozinho. A gente precisa do outro. A comunicação precisa do outro. Você escuta e joga. Você joga e escuta. E se você não tem essa boa intenção, se você fala por falar, não mede as suas palavras, fala de qualquer jeito, fala em momentos desnecessários, que tipo de comunicação, que tipo de interação você vai estabelecer com outra pessoa? Vocês conhecem alguém, gente, assim? Que fala que vem na telha, ah, não, eu sou muito sincera. Não, eu falo mesmo, nossa... Eu sou sincera, eu não gosto de mentir, eu falo tudo que tem que falar na lata, porque a pessoa é assim. Se quiser, eu gosto, meu jeito é assim. Sinceridade é muito diferente de falta de educação. Então, essas pessoas, vocês acham que elas conseguem construir alguma atitude comunicativa positiva com o outro? Não. Então, primeiro B é esse, ter boa intenção. O seu comentário vai ajudar? Sincericídio, exatamente. Eu tenho uma colega que eu amo de paixão, mas eu chamo ela que ela é sincericida. Mas essas pessoas a gente ama, gente. Exatamente, acha que isso é uma virtude. Isso não é virtude, gente, isso é falta de educação, é falta de cuidado com o outro. Às vezes tem gente que é grosso mesmo, é falta de educação. É falta de cuidado com o outro, né? É aquela questão assim de ser tratado, você tem que tratar o outro do jeito que você quer, do jeito que você quer ser tratado, né? Então, aquele seu comentário vai fazer diferença na vida da pessoa? Você tem que fazer essa pergunta. A forma como você vai falar está adequada para o momento? Aquele momento é o adequado? O lugar é o adequado? Então, o primeiro passo é esse. Então, tarefinha. Para aqueles que gostam de dizer a verdade, eu sou verdadeira. Cuidado, cuidado, cuidado. A verdade é essencial. Mas tem que ter delicadeza, né? Tem gente que tem que amar ainda mais, verdade. O outro B, gente, é a boa vontade. E aí, esse a gente tem que exercitar muito. Muito. Mas é possível e é treino, gente. É treino de novo, porque a gente faz isso com as pessoas que a gente ama. Então, a gente tem que começar a fazer com coleguinha também, né? Então, o que é essa boa vontade? É você... Sabe quando você está conversando com uma pessoa que está chata? Que aquele papo é chato?
Ou às vezes um paciente que chega na sua frente que você já sabe, ixi, Dona Maria que tá vindo, ai meu Deus, já até sei o que ela... Não, já sei, já sei o que ela quer. Não, todo mês ela vem. Ou então aquele aluno que você acha que é mais chatinho, sua sogra, sua cunhada. Sabe aquelas pessoas que você já tem uma certa implicação? Esse nome eu gosto dele, porque implica em ação. Pois então, nessas pessoas, você tem que exercitar a boa vontade. E aí, começar a olhar para essa pessoa enquanto ela está falando e olhar, ter atenção para aquele lugar que ela está. Não é olhar para ela e ficar pensando na lista que você tem que fazer, no exercício que você deixou de fazer, rever sua agenda, pensar no guarda-roupa que você vai arrumar, pensar no final de semana que você vai fazer. Não, é ter atenção plena, porque as pessoas percebem quando a gente está presente. E aí, desenvolver a paciência. É difícil, mas é possível. E tem que começar, tudo é treino. E aí começar a escutar aquela pessoa. Escutar, gente, não é ouvir. Ouvir é um ato mecânico a onda sonora entrar no seu ouvido e promover toda a ação mecânica do tímpano. Eu não vou ficar falando agora de ação mecânica do som, mas ouvir é isso. É ação mecânica. Escutar não, escutar é compreender. É processar aquele som, aquela informação auditiva que você recebeu. Então, aquela pessoa chata, aquela pessoa que é pelinha. Aqui em Minas a gente fala pelinha, não sei se vocês sabem o que é isso, aquela pessoa que é chatinha. E você procurar ver nela o que ela traz de informação, procurar ver coisas boas. Ah, não, mas ela pode ter razão no que ela está sentindo. Não, até que ela não é tão chata assim. Então, não é fácil, gente. Eu acho que esse é o mais... Eu acho não, eu tenho certeza que quando a gente acha, a gente não tem certeza. É uma das habilidades mais difíceis, porque tem muito a ver com a questão da convivência, de você aceitar o outro, de conviver, e isso é muito difícil mesmo, muito, muito, muito. Mas é possível, porque quando você começa a pensar em coisas que aquela pessoa pode trazer, ter mais boa vontade para escutar, para entender o que ela está te dizendo, para compreender, você vai estabelecer uma comunicação de mais qualidade com ela. Consequentemente, a conexão vai acontecer. Ou então, vai ficar menos difícil, vai ficar mais fácil. Agora, para aquela pessoa que é maldosa mesmo, principalmente no nosso ambiente de trabalho, mas a gente tem familiares também que é assim. Mas no ambiente de trabalho, que eu acho que pega muito, porque a gente tem que ir, né? É o nosso trabalho, dali o nosso sustento. Então, você não pode escolher não ir. Ou não, né? Né, Flávia? Transição de carreira, a gente está por aí falando. Mas a gente tem que suportar. Então, para aquelas pessoas, aquele colega, às vezes, que é maldoso mesmo, que você sabe que você já investiu essa lei da boa vontade, da boa intenção, então é se afastar. Mas você tem que estar disposto para isso. Porque a comunicação, a responsabilidade da comunicação é minha. Tem a parte do outro, mas eu tenho que dar conta da minha parte. Eu tenho que, da minha parte, tá tudo flow, tudo o máximo possível. E o outro B é o B da boa, eu já falei da boa intenção, da boa vontade, da boa educação, não é isso? Falei de todos. E a educação, gente, é para todo mundo, né? Vamos combinar. Eu conheço um monte de gente que no trabalho é super educado, mas quando chega em casa é uma porteira. Ou vice-versa, é mais fácil o contrário. Mas esses 3 Bs sendo exercitados diariamente, gente, que comunicação é todo dia. É toda hora, a gente se comunica o tempo inteiro. Então, vou deixar uma tarefinha para vocês. Conversar com o atendente da farmácia, bom dia, para quem não tem o hábito, tá? Bom dia, muito obrigado. Conversar com estranho,
que você não tem uma relação de afeto ali. Gente, é tão difícil, a gente gosta de conversar com quem a gente gosta. Só que para você ser um comunicador de excelência, você tem que aprender a conversar com todo mundo, né? Tem que ter. Oi, Valerinha, querida. Tem que ter todo mundo. E aí, deixa eu mostrar, eu fiz cola, viu, prof. Flávia? Minha mentora tá aqui, ó. Eu fiz cola não, roteiro de live, tá? Então eu estudo bonitinho para não ficar para falar para vocês. Então, quando a gente desenvolve a nossa comunicação, a nossa vida melhora. Pode parecer um jargão, mas é verdade. Porque a sua comunicação dentro de casa melhora. E aí, gente, é importante dizer melhorar, né? É lógico que depende do outro também, né? Mas a nossa vida melhora, porque você consegue se expressar melhor, expressar os seus sentimentos, expressar os seus desejos. Eu tenho certeza que tem muita gente com muita dificuldade de expressar os sentimentos. E aí, se a pessoa não consegue dizer o que ela está sentindo, como é que a outra vai adivinhar? Não tem bola de cristal, não. Quando você consegue expressar dentro do seu ambiente de trabalho o que você está sentindo, o que você gostou da atitude do colega ou não, expressar aonde que aquele colega te afetou de alguma forma, te tirou do prumo por alguma coisa. Se você sentar e conversar, se você conseguir expressar os seus sentimentos, olha o caminho que você já caminhou, o tantão que você já andou, não é? Por isso que eu falo que comunicação é para a vida, gente. E também você aprende a focar mais, a ter mais foco, a ter mais objetividade, porque você organiza o seu pensamento. E aí a gente vê hoje tantas pessoas falando sobre foco, falando sobre organização das tarefas, do tempo. Vocês já pararam para pensar que quando a gente vai conversar, a gente tem que organizar o pensamento? Conversar de forma eficiente, né, gente? Porque tem gente que conversa sem parar, atropela o outro, não escuta, e aí ninguém conversa, ninguém entende nada. Eu já participei de várias reuniões assim, é um fiasco. Ninguém sai de nada. Ali não sai com nenhuma resolução, não avança nada, estressa às vezes, rola briga, desentendimentos. Então, é importante você planejar o que você vai dizer. Então, uma pessoa que se comunica bem, ela consegue organizar o pensamento. Aqui eu fiz passo a passo, aqui eu fiz itens para conversar com você, para não esquecer. E a gente faz isso mentalmente, porque a gente vai fazendo, treinando, vira um hábito. É um treino. Aí você não se pega pensando, calculando, agora eu vou falar isso, ele vai me dizer isso. Não, é um treino. Mas você já tem na sua mente o que você vai dizer. Então, você acaba sendo uma pessoa mais organizada. Concorda? Eu não estou dizendo que comunicação é mágica e o guarda-roupa vai ser de personal organizer, igual o da Érica Costa. Não estou dizendo disso. Mas você consegue ser organizada, porque você consegue planejar a sua conversa, o seu discurso, o que você vai dizer. E uma outra questão também é que você passa a ser mais produtivo. Porque vocês conseguem entender que é uma coisa linkada na outra, linkada na outra, linkada na outra? É uma teia, né? É um crochêzinho aqui de... Minha avó fazia crochê, né? Fazia aqueles bicos lindos. Como é que você conseguiu fazer isso? Começou com uma coisinha, o ponto mais simples. E qual é o ponto mais simples da comunicação? A sua vontade de se comunicar com o outro. É o puxar a conversa mesmo, né? E aí, a gente vai criando outras estratégias e outras estratégias. E a vida da gente vai melhorando, porque você vai percebendo o seu sucesso. Esses dias, eu fiz uma entrevista de emprego. A Érica não dá para acompanhar, não. Ela me mandou umas fotos. Eu sou um pouco desorganizada com guarda-roupas. Por isso que eu tô falando que comunicação não é mágica. E eu aprendo todo dia, viu, gente? Todos os dias. Todos os dias. E eu exercito bem a comunicação, porque eu falo toda hora de comunicação, né? Mas já é um bom começo, Érica. É um super começo isso. Organizar. É uma excelente terapia, né? Você vai organizando sua mente
quando você vai arrumando o guarda-roupa. E isso é importante, porque a comunicação tem tudo a ver com a organização. Às vezes a gente assiste alguma palestra ou participa de reuniões que as pessoas estão tão confusas, tem tanta informação que ela quer passar, que ela despeja tudo aquilo de uma forma aleatória, sem ter uma conexão, sem ter um fio que conduz aquela conversa, e você sai da reunião, você sai da consulta. Eu já fui várias vezes em consultas assim de profissionais de saúde, gente. Você sai de lá sem entender o que você se ajudou, se não ajudou, se resolveu, o que é. Porque as pessoas despejam informação sem ter um fio condutor, sem ter um objetivo, sem ser claro, porque está tudo bagunçado. E aí, você sendo mais organizado, você acaba se tornando mais produtivo, você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E as pessoas observam você. Nós somos observados o tempo inteiro. Seu chefe te observa, não sei se você chama isso de chefe, aqui em Minas a gente chama de chefia. A minha gerente me observa, os funcionários que eu lidero me observam, a minha família me observa, meus vizinhos me observam. E você vai construindo uma imagem de objetividade, de competência pela sua comunicação. Isso é muito sério, a gente vai falar mais sobre isso se vocês quiserem. Aí vocês têm que me avisar se vocês vão querer falar sobre isso ou não. E aí a gente vai falar mais sobre a questão da imagem. Que imagem é essa que você está passando? Às vezes você tem a sua autoimagem achando que você está arrasando, arrebentando, mas só que não. Só que não. A Milena falando aqui. Quando eu cheguei na Epidêmio, eu era assim, falava para a Natália, eu sou esbaforida. Estou aprendendo a controlar isso. Parabéns, Milena! Que bom! Principalmente quando a gente tem muito trabalho, né? Quando a gente tem muito trabalho, a gente quer... Acho que vai dar conta de tudo, falando ou não focando. E isso é o contrário, só que não, né? Então, gente, para a gente já ir finalizando, eu separei aqui algumas questões que você vê na prática. Você vê o outro fazendo e às vezes fica se perguntando por que não comigo? Por que comigo não foi? Por que não foi assim comigo se eu tenho um currículo melhor que o dele? Por que não fui escolhida? E aí eu quero contar essa questão da entrevista de emprego que eu fiz recentemente. Eram vários candidatos. Aline, querida, obrigada. Eu também aprendo muito com você. Eram vários candidatos, eu vento, gente. Vários candidatos, mais ou menos com o mesmo perfil de currículo. Não tinha tanta diferença de competências técnicas, né? Que são tão valorizadas no nosso meio acadêmico. Não que elas não sejam importantes, elas são importantíssimas. Mas não adianta ter competência técnica, estar com o currículo carregado e não conseguir transmitir isso para o seu colega de trabalho, para o seu paciente. É como se você não tivesse, como se você fosse, não conseguisse passar todo o seu... Como se não, você não consegue. E aí essas entrevistas aconteceram e eu fiquei muito preocupada, porque as pessoas tinham um currículo muito bacana, muito investimento de dinheiro, de tempo. A graduação, são anos de graduação. Quem é da área da saúde está acostumado a estudar, não que as outras não sejam, mas a gente tem cursos longos, 5 anos, 6 anos, depois tem as especializações, então são muitos anos de estudo, de investimento financeiro. Mas que na hora de se vender, de se mostrar, de contar sobre a pessoa, sobre si, contar o que as minhas habilidades podem agregar para aquela equipe, para aquela empresa, contar sobre o meu conhecimento, porque o meu conhecimento vai fazer diferença para aquela empresa. E eu fiquei muito assustada, porque cada vez mais as pessoas se formam mais cedo, porque entram mais cedo
nas faculdades, mas os currículos não mudaram muito em relação da minha época. Eu tenho 17 anos de formado e eu nunca tive, na minha formação curricular, nada falando sobre empreendedorismo, nada falando sobre comunicação interpessoal. A minha formação é fonoaudiologia, eu sou fonoaudióloga, é a minha graduação. Eu aprendi a fisiologia da comunicação, da fala. Nem vou falar comunicação. Eu aprendi comunicação de sinais, a língua de sinais, eu aprendi várias facetas relacionadas à comunicação, à audição, a parte motora, a parte muscular, mas eu não aprendi em momento nenhum o que eu faço com isso para a vida. Como eu posso melhorar a minha comunicação? Porque eu caí no mundo, eu tive que aprender a me vender. E eu percebo que 17 anos depois, tanta coisa mudou, tanta coisa melhorou, tanta tecnologia, tanta inovação, mas nesse campo ainda não tem. Então, os currículos que eu tive acesso, as pessoas que eu entrevistei são pessoas jovens, gente. 23 anos, 22 anos, 24 anos, quer dizer, isso para mim é um bebê. Acabou de sair da faculdade, pouca experiência profissional, mas não tem na grade curricular nada sobre comunicação. Então, como isso é importante, porque isso faz diferença. Então, essa menina não passou, ela tinha um currículo melhor do que os outros também tinham competências, mas ela não conseguiu mostrar nenhum décimo do que ela tinha estudado, dela, ela não se conhecia. Ela não tinha conhecimento de si, quais eram seus talentos, quais eram suas habilidades, quais eram as suas fortalezas, suas fragilidades. Ela não conhecia. E quando a gente aprende a se comunicar melhor, primeiro passo, a gente aprende a se conhecer melhor. Então, o bom comunicador é aquele que se conhece melhor, que está em processo de conhecimento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento pessoal. Porque é preciso você saber quando é que você vai ficar nervosa na frente de falar com alguém, você sentir os seus sinais, você entender, passar para o outro quais são os seus talentos, o que você é muito boa. Tudo isso é comunicação. Então, eu separei aqui algumas questões, eu coloquei várias profissões em que a comunicação faz diferença. Várias situações que tentei colocar em profissões diversas, sem focar só na área da saúde, que é a área que eu venho e a área que eu sou mais focada. Contato com o cliente. Quem tem cliente? A área da saúde, a gente gosta de falar que é paciente, mas é uma outra polêmica. Mas quem é que paga o seu procedimento lá? Quem é que pagou a sua sessão? Foi o paciente? Você recebeu o dinheiro dele? Então, ele é seu cliente, ele paga o seu serviço. Isso vale para funcionário público também, tá, gente? Você está trabalhando ali, você está recebendo, você está produzindo serviço, que é da sua competência. Então, cliente todo mundo tem. O advogado tem cliente, o engenheiro tem cliente, né, Biel? Entrou aqui agora. O professor também tem cliente. Eu tenho cliente, então todo mundo tem cliente, então todo mundo precisa de vender o seu conhecimento e ter contato. Reuniões de equipe acontecem em todas as equipes. Trabalhar em equipe é um desafio, porque a gente precisa de ter várias habilidades comportamentais desenvolvidas e a comunicação é a primeira. Porque uma equipe que não se comunica bem se estrumbica. Uma equipe que não consegue se entender não tem resultado, os indicadores não acontecem. Uma equipe, isso seja equipe de qualquer área, gente, qualquer área. Se é trabalho coletivo, se é equipe, precisa aprender a se comunicar, precisa comunicar bem, senão não existe. O trabalho é vago pela metade, não alcança o que poderia, não está na sua plenitude. Liderança, gestão, e aí eu vou dar uma catucadinha aqui, porque liderança não é só quem tem equipe,
tem a eu-equipe. Então, tem o autoconhecimento traz autoliderança. Você lidera as suas vontades, você lidera a sua comunicação, você se lidera. Depois eu vou chamar para participar. Vocês querem participar ao vivo aqui? Ou depois, só finalizar aqui, eu chamo. É isso mesmo, Flávia e Milene? Vocês querem conversar aqui ou vocês apertaram sem querer? Eu sou mestre nisso. Comunicação eficiente nas apresentações, sejam elas apresentação de trabalhos de TCC, de mestrado, de doutorado. Eu que estou na área acadêmica também, eu percebo quantas pessoas têm trabalhos brilhantes, mas na hora de apresentar, um fiasco. Aí eu fico pensando, 4 anos que é um doutorado, 2 anos de um mestrado. Gente, o mestrado é uma coisa tão difícil de fazer. Tanto envolvimento emocional, físico, mental. E aí faz uma apresentação que está tão aquém do seu conhecimento, porque não desenvolveu, não investiu na comunicação. Milena, tamo junto, minha filha. Eu também aperto sem querer. A Flávia também. Eu também, tá? Hashtag tamo juntos. Entrevistas de emprego, que eu já falei aqui, que é super importante. Por que não eu? Será que você se vendeu bem seu peixe? Network, gente, isso é tão importante. E tem a ver com a comunicação mais pura, que é você puxar conversa, você ter uma rede de relações. E network não é só colega da sua faculdade, tá? Então, assim, tragam verdades. Network é você conversar, ter pessoas que você pode contar de diversas áreas, que você conheça, que você converse com elas. E isso não acontece só com aquelas pessoas que você conheceu numa graduação ou num curso de especialização. Isso acontece, sim, é lógico, mas network você faz conversando, tendo interações com outras pessoas em um dos ambientes mais loucos possíveis. Eu mesmo já conheci muita gente legal em fila. Brasileiro adora fila, né? Eu não sei, porque eu nunca viajei. Fora, não sei se fora também gosta, mas fila é uma coisa que todo mundo convive aqui. Antes da pandemia, né, gente? Então, eu já conheci várias pessoas super interessantes. E aí, não pensem que uma pessoa que não é da sua profissão ou que não tenha um curso superior não pode ser um networking para você. Cuidado com isso, cuidado com essas crenças limitantes, viu? Negociações. Negociação não é só para o dono da multinacional, não é só para aquele empresário chiquetérrimo. Negociar, gente, a gente faz até com quem presta serviço para a gente. Para a pessoa que vem te ajudar com a limpeza, para a pessoa que vem te ajudar com a pintura da casa. Negociar a gente faz todos os dias. Com filhos, com marido, com família, a gente negocia. A gente tem a ideia que negócio é de dinheiro e não necessariamente. Aliás, a gente tem uma ideia muito difícil sobre dinheiro que limita muito a gente, viu? E negócio a gente faz todos os dias. A gente negocia, a gente interage e a gente chega num consenso. E vender, né? Vender, aí serve para o padeiro, que vai vender o melhor pão do que o outro, vai aprender, tem que ser educado com todo mundo, para o atendente da padaria, para o gerente da padaria. Aí é para todo mundo, do shopping inteiro, de todas as lojas, de pessoas que prestam serviços profissionais da saúde. Isso é uma coisa que a gente precisa muito melhorar. Nós, profissionais da saúde, precisamos muito aprender a se vender, aprender a dar seu valor, falar o preço da sua consulta, da sua sessão com segurança, porque acredita que vale cada centavo daquilo ali. E não falar assim, ai, minha consulta é isso aqui. É seu trabalho, criatura. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o seu conhecimento? É para dizer com a boca cheia, é para comunicar segurança. Então, a gente precisa muito, muito melhorar essa questão, principalmente nós, profissionais da saúde. Enfim, comunicação é assunto que não acaba mais. Eu queria
inaugurar esse momento da minha vida, que é de transmitir o meu conhecimento, a minha experiência de anos de profissão como fonoaudióloga, de anos de profissão na gerência de unidade de saúde, onde passei muitos momentos em que a comunicação fez total diferença. Eu acredito, inclusive, que é a única coisa que fez diferença de verdade, principalmente por eu estar no cargo de chefia, é a comunicação. Eu estou na gerência de uma unidade que tem 82 pessoas. Olha que honra e olha que responsa. Num lugar, assistência à saúde, geralmente esses cargos são ocupados por enfermeiras, porque a enfermagem tem essa formação. Eu não tive essa formação. Eu posso aprender um monte de coisa. Todo mundo pode, gente. Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa que quiser. Eu precisei ralar muito, mas eu só consegui passar na seleção por causa da minha habilidade de me comunicar. E eu percebo todos os dias do meu trabalho o quanto é importante eu desenvolver cada dia mais a minha comunicação com as pessoas e desenvolver na minha equipe a comunicação entre eles, para a vida deles, para o trabalho deles. Saudade também, Valéria trabalhou comigo lá no Santo Antônio, queridíssima. Enfim, gente, comunicação é para a vida. Para a vida. Eu quero agradecer cada um que esteve aqui. Vou colocar caixinhas de perguntas. A Milena é minha apoiadora, né, Milena? Você me acompanha lá. É muito desafiador, gente, mas é tão bom. Eu amo o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Adoro. Não é... Gosto muito do que eu faço. E eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu quero levar essa mensagem para as pessoas. O quanto que a comunicação fez diferença na minha vida profissional, pessoal. O quanto que a comunicação me fez uma pessoa mais forte. Tenho muito que aprender, estou cheia de furos, cheia de questões para resolver, mas eu acredito que eu posso contribuir muito com isso. E é por isso que a comunicativa nasceu e é por isso que eu estou aqui nessa live e pretendo muitas outras. Agora a gente vai ter programação, tudo certinho. E cada um que está aqui comigo agora, ou que vai assistir depois, que chegou até agora, quanto tempo? Olha, 50 minutos já. Cada uma dessas pessoas que usou o seu tempo para me escutar, eu fico muito agradecida muito mesmo. E que eu espero, sinceramente, que você possa fazer bom uso, que possa ter tido algum insight, alguma coisinha que eu possa ter, que 1 milímetro que eu possa fazer melhorar a sua vida comunicativa. Um beijo para todo mundo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ainda tem tempo. Tranquilo? Amei conversar com vocês. Eu amo falar, né? Mas eu gosto mais de comunicar. Falar é bom, mas comunicar com o outro, interagir é muito mais. Então, um beijo para vocês, muito obrigada. Segunda-feira tem mais, vou colocar o horário. E daqui para frente teremos lives com horários programados. Também acredito que a comunicação é essencial e tem muito que aprender. Vamos embora comigo, Débora. Vamos juntos. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir mais longe, vai acompanhado. Vamos juntos. Estamos juntos nessa. Um abraço. Fiquem com Deus.